Meu tio Ben administrava um velho depósito de autoarmazenamento perto de Kessler, em New Jersey, logo depois da curva da Route 47. O lugar ficava escondido atrás de uma fileira de pinheiros crescidos demais e de uma cerca de arame enferrujada, com um portão que travava se você fechasse rápido demais. Ben cuidava daquele lugar havia anos. Quando eu era mais novo, às vezes ajudava ele ali, trocando chefaduras, limpando unidades abandonadas, borrifando veneno contra aranhas quando o detetizador não aparecia. Então, quando ele me ligou uma noite e me perguntou se eu poderia cobrir o turno da madrugada por algumas semanas, enquanto ele se recuperava de uma cirurgia no ombro, eu aceitei. Ele disse que me pagaria em dinheiro. Era basicamente ficar acordado, registrar qualquer pessoa que aparecesse depois do horário e garantir que o lugar não pegasse fogo. Naquela época eu estava entre empregos, tentando descobrir que diabos queria fazer da vida. Então o momento acabou sendo perfeito. Além disso, imaginei que poderia ser bom ter um pouco de silêncio só para mim. Levei livros, meu laptop, alguns lanches. Achei que seria até meio tranquilo. O escritório parecia não ter mudado desde 1996. Tudo bege, uma planta falsa cheia de poeira no canto, um arquivo que emperrava toda vez que você abria. O aquecedor era antigo demais e eu juro que parecia tossir quando ligava. Mas tinha uma mesa, uma cafeteira velha e um pequeno monitor que mostrava cada fileira das unidades. O terreno tinha cerca de 50 unidades no total, espalhadas em 2 fileiras longas, cada porta com uma luz de sensor acima. A maioria estava vazia ou não era aberta havia anos. As 2 primeiras noites foram completamente tranquilas. Fiquei no escritório assistindo episódios antigos de Mythbusters e tomando café demais da minha garrafa térmica. O ar lá fora era seco e cortante durante a noite, e o silêncio era diferente. Não exatamente pacífico, só vazio. Aquele tipo de silêncio que faz você perceber o quão alto é o som da sua própria respiração. Então, veio a terceira noite. Era por volta de 2:30 da manhã. Eu tinha acabado de terminar um copo morno de chili comprado num posto de gasolina e estava pensando se conseguiria tirar um cochilo sem tecnicamente quebrar as regras. Foi quando notei algo no monitor. Uma luz. Não estava apenas piscando. Estava totalmente acesa. Unidade 42. Aquela sempre chamava minha atenção porque tinha uma luz interna própria. Nenhuma das outras tinha. Era só uma longa lâmpada fluorescente presa no teto. Verifiquei o registro do portão. Nenhuma entrada. Ninguém tinha entrado ali. Mesmo assim, vesti meu casaco, peguei a lanterna e fui até lá. O ar estava congelante. Cada passo estalava no cascalho como se estivesse andando sobre vidro quebrado. O feixe da lanterna varria as fileiras de portas, refletindo em ferrugem e tinta descascada. Quando cheguei à unidade 42, a porta estava entreaberta, só o suficiente para deixar a luz escapar de dentro. As regras diziam que se uma porta estivesse aberta, eu precisava investigar e registrar. Então chamei 2 vezes e esperei. Nada. Empurrei a porta até abrir completamente. A luz fluorescente zumbia acima da minha cabeça, como se estivesse lutando para continuar acesa. A unidade estava cheia de tralha comum, caixas com etiquetas rasgadas, uma esteira com uma das alças quebradas, um grande recipiente plástico rachado. Mas havia outra coisa ali. No fundo, encostado cuidadosamente na parede, estava um espelho enorme, com pelo menos 2 metros de altura, com uma moldura grossa esculpida que parecia saída de uma venda de antiguidades. A madeira tinha desenhos que lembravam cipós enrolados e o mais estranho era que estava impecável. Sem poeira, sem riscos, sem nem mesmo marcas de dedos. O vidro era ainda mais estranho. Limpo demais. Não combinava em nada com o resto da unidade que parecia não ser tocada havia mais de 10 anos. Aproximei-me mais, principalmente por curiosidade. Imaginei que veria meu reflexo com cara de cansaço e frio, mas no segundo em que cheguei perto, algo pareceu errado. Era meu reflexo, sim,
Mesmas roupas, mesma posição, mas meu peito estava se movendo. Meu reflexo estava respirando rápido, como se tivesse acabado de correr pelo pátio inteiro. E eu não estava me movendo. Fiquei congelado, observando por alguns segundos minhas mãos lentamente se afastando da lanterna. Então aquilo parou. O reflexo simplesmente ficou imóvel, voltando ao normal. Saí da unidade sem dizer mais nada. Puxei a porta com força e tranquei. De volta ao escritório, liguei para o Ben. Já eram quase 3 da manhã e ele atendeu com voz de quem estava meio dormindo. Quando contei o que tinha visto, ele nem fingiu surpresa. Só disse: "Não volta lá dentro. Aquela unidade é estranha há anos. Eu devia ter te avisado." E foi só isso. Nenhuma explicação, nenhum "você deve ter visto errado" ou "foi um truque de luz". Apenas um aviso, como se ele estivesse esperando aquela ligação. Na noite seguinte, tentei ignorar tudo. Até desliguei o monitor e deixei as persianas fechadas. Pensei que se eu não visse nada, não teria que lidar com aquilo. Mas por volta de 1h45 da manhã, o monitor ligou sozinho. Primeiro só estática por alguns segundos. Depois a imagem ficou clara. A porta da unidade 42 estava abrindo de novo. Fiquei olhando para aquilo por tempo demais antes de pegar a lanterna. Nem sei o que achei que faria: espantar um fantasma, conversar com um espelho. Quando cheguei lá, a unidade estava vazia. Sem luz, sem caixas, sem espelho. Só concreto frio e o eco suave dos meus próprios passos. Virei para ir embora e foi então que vi algo se mexer no reflexo da porta metálica de outra unidade. Apenas um borrão, como alguém se abaixando atrás de mim. Mas quando me virei rápido, não havia ninguém. Corri de volta para o escritório e bati a porta atrás de mim. Minhas mãos não paravam de tremer. Continuei dizendo a mim mesmo que era só estresse, só imaginação. Então, por volta das 4 da manhã, começaram as batidas. Não na porta, na janela dos fundos. Há uma janela estreita atrás da mesa que dá para o pátio de cascalho. Eu não tinha olhado para ela a noite inteira. Caminhei devagar até lá com o coração batendo tão alto que abafava o barulho do aquecedor. Quando levantei um pouco a persiana e olhei, minhas pernas quase cederam. O espelho estava lá, encostado do lado de fora do vidro, virado para dentro. O reflexo que me encarava não se movia, não piscava. Os olhos estavam arregalados, um pouco demais, como alguém tentando imitar como uma pessoa normal deveria aparecer. Eu não me mexi, não consegui. Eventualmente, o sol começou a nascer. E assim como apareceu, o espelho simplesmente desapareceu. Naquela manhã, deixei as chaves sobre o balcão. Nem escrevi bilhete, apenas entrei no carro e fui embora. 3 semanas depois, a esposa do Ben me ligou. Ele tinha morrido dormindo. Disseram que foi um derrame, mas ela mencionou algo estranho. Quando o encontraram, ele estava sentado na cama, olhos abertos, como se tivesse congelado no meio de um pensamento. Havia um caco de vidro na mão dele, sangue seco ao redor dos dedos. Depois da investigação, não encontraram nada. Disseram que foi uma morte natural. Torne-se membro do canal e tenha acesso antecipado aos vídeos. Não se arrependerá. Naquela época, eu trabalhava no turno da noite no Belmont Theater, no centro da cidade. A fachada era bonita, pisos de mármore, acessórios de latão brilhando, tudo restaurado para parecer uma versão um pouco exagerada do que o teatro tinha sido nos anos 1940. Eu era o supervisor da limpeza durante a madrugada. Meu turno era das 10 da noite às 6 da manhã. Numa quinta-feira à noite, no começo de março, 2 dos faxineiros fixos, Marcel e Gina, faltaram. Eu lembro bem porque eles sempre levavam café para o intervalo e eu senti falta disso. Com os 2 ausentes, tive que cobrir as áreas deles no andar de cima. Era uma daquelas noites em que tudo parecia ligeiramente fora do lugar.
Os andares superiores do teatro sempre foram estranhos. O eco lá em cima fazia coisas esquisitas. Às vezes você ouvia passos um segundo depois de se mover, ou vozes reverberavam de um jeito que fazia você parar e prestar atenção. Mas eu já estava acostumado. Por volta da meia-noite, eu estava em um dos depósitos de material no corredor do segundo andar, conferindo os suprimentos de limpeza. Eu tinha o tablet aberto marcando o que ainda tínhamos: papel toalha, desengordurante, papel higiênico. Foi quando notei um fichário vermelho. Ele estava simplesmente ali, em cima da pia usada para lavar os esfregões. Era um fichário simples, vermelho, com as bordas um pouco gastas. Nós não usávamos fichários físicos. Tudo era controlado online. Achei que talvez fosse algum arquivo antigo esquecido ali, mas não lembrava de já ter visto aquilo antes. Abri o fichário. A primeira página estava marcada com o título Arquivo de Armazenamento. Palco esquerdo, escrito com caneta preta grossa. Abaixo havia uma lista de inventário. Caixas, adereços, filtros de iluminação, cabos, tudo escrito à mão. Franzi a testa. Aquela área estava lacrada muito antes de eu começar a trabalhar ali. A gerência dizia que a escada era instável. Ninguém descia lá. Fechei o fichário e imaginei que fosse só algum resquício estranho de um inventário antigo. Marquei como item encontrado, coloquei debaixo do braço e levei de volta para o escritório da frente. Tranquei dentro do armário embaixo da mesa. Na verdade, com 2 fechaduras. Depois anotei o horário nas observações do meu turno. Cerca de 1 hora depois, eu estava fazendo outra ronda. Quando passei novamente pela mesma sala de suprimentos, vi o fichário outra vez, exatamente na mesma prateleira, no mesmo ângulo. O escritório ainda estava trancado. Nem tentei pensar em uma explicação que fizesse sentido. Fiquei olhando aquilo por alguns segundos. Depois peguei o fichário de novo e voltei direto para a frente. Desta vez coloquei ele debaixo da câmera do escritório, bem no meio do enquadramento, para registrar qualquer coisa que acontecesse. 15 minutos depois verifiquei as gravações. Ele não estava lá. Não quero dizer que alguém tirou dali. Quero dizer que simplesmente não aparecia nas imagens. Em um quadro ele estava ali. No seguinte, sumiu. Como se o vídeo tivesse pulado exatamente o momento em que ele deveria existir. Voltei até a sala de suprimentos. E lá estava ele de novo. Dessa vez não toquei. Só fiquei ali alguns minutos olhando, depois fui embora. Nem escrevi nada no registro do turno. O que eu escreveria? Mais tarde, naquela mesma noite, caminhei pelo corredor superior para trancar os banheiros. Passei pela fileira de camarins e armários de serviço. Quando cheguei perto da escada dos fundos, notei uma porta ligeiramente aberta. Havia uma pequena placa nela: Sala de Descanso dos Artistas. Aquela área ainda não tinha sido restaurada. As paredes lá atrás ainda tinham manchas de infiltração. Pelo que eu sabia, ninguém entrava ali havia anos. Só existia uma chave para mim. Empurrei a porta. O ar lá dentro era mais frio que no resto do andar. Lembro bem da sensação. Não era um frio de ar-condicionado, era um frio seco e cortante, como o que você sente nas gengivas quando morde gelo. A sala estava quase vazia. Uma fileira de espelhos de maquiagem ocupava uma das paredes. A maioria das lâmpadas estava quebrada ou faltando. Poeira cobria tudo. Alguns bancos estavam espalhados pelo chão, um deles caído. Havia também um biombo de troca de roupa num canto, com um rasgo longo no tecido. E no meio da sala, o fichário. Desta vez ele estava aberto. Em outra página, a caligrafia parecia a mesma, mas o título tinha mudado. Agora dizia entradas. Abaixo havia 5 nomes completos. Sem datas, sem cargos. Eu reconheci apenas um deles, o meu. Ao lado dele, escrito em pequenas letras maiúsculas, estava a palavra arquivado. Fechei a porta e saí do prédio sem dizer nada a ninguém. Na noite seguinte, liguei dizendo que estava doente. Mandei uma mensagem meio sem vontade dizendo que estava com enxaqueca e passei o resto da noite olhando para o celular, esperando alguma resposta. Nada veio. Dormi mal. Ficava achando que ouvia o barulho metálico de canos ou algum movimento no andar de cima. Na noite seguinte já estava me sentindo ridículo. Disse a mim mesmo que estava exagerando.
Devia ser alguma brincadeira ou algum objeto estranho deixado por um funcionário antigo. Decidi terminar a semana e pedir demissão direito. Tudo parecia normal no começo, até eu voltar para aquela sala do esfregão. O fichário estava dentro da pia dessa vez, fechado. E não parecia que tinha sido colocado ali com cuidado. Parecia que alguém tinha jogado com força. Uma das bordas estava quase escorregando para dentro do ralo, como se quisesse desaparecer. Abri. Os nomes tinham sumido. No centro da página havia apenas um pequeno parágrafo sob o título Diretiva de Retorno. A letra agora era diferente, trêmula e pequena, como se alguém estivesse escrevendo com pressa. A tinta também era mais escura e parecia ter manchado o papel. O texto dizia: ensaio incompleto. Prosseguir para a sala verde. Nós não tínhamos nenhuma sala verde. Abri a planta do prédio no tablet. Não existia nada com esse nome. Mesmo assim, comecei a caminhar pelo corredor atrás do palco, passando pela entrada do fosso da orquestra. Tudo parecia apertado, como se as paredes tivessem se aproximado um pouco mais. Então vi uma porta na qual eu nunca tinha prestado muita atenção. Não tinha placa. Estava embutida na parede como uma saída de emergência ou um depósito. Imaginei que levasse para algum sistema elétrico. Girei a maçaneta. A porta abriu. Havia uma escada descendo. O ar ali era abafado e mais quente que no andar de cima, mas havia luz no final. Uma única lâmpada balançava levemente, emitindo um zumbido baixo, quase imperceptível. Foi quando ouvi um piano. Não era gravação. Era um piano de verdade. Apenas algumas notas, tocadas lentamente, como alguém ensaiando escalas sem muita vontade. Fiquei parado ali, sem respirar, talvez por 30 segundos. Então fechei a porta e tranquei. No corredor, peguei o celular e escrevi um e-mail de demissão na mesma hora. Sem aviso prévio. Nem revisei o texto. Só apertei enviar. Virei para ir embora. E o fichário estava no chão atrás de mim. Nem hesitei. Peguei. Saí pelas portas principais. Atravessei a rua e deixei ele em um banco em frente a uma pequena lanchonete do outro lado do estacionamento. Entrei no carro e fui para casa. Não liguei o rádio. Não parei para abastecer. Apenas segurei o volante com força o caminho inteiro. Naquela época, eu trabalhava para uma empresa de serviços imobiliários no sul de Indiana. Nosso trabalho era simples: retirar tudo o que tivesse sido deixado para trás, documentar o estado do imóvel, tirar fotos e preparar o lugar para um chaveiro ou inspetor. Numa quinta-feira, fui enviado para uma casa térrea de tijolos nos arredores de uma pequena cidade chamada Sheffield. A casa ficava no final de uma longa estrada cercada por mata, sem calçada e com quase nenhum sinal de celular. Eu nunca tinha passado por aquele trecho antes. A propriedade aparentemente estava abandonada havia mais de 6 meses. Não tinha eletricidade, nem água encanada. Apenas uma casa cheia de coisas que o antigo proprietário não pôde, ou não quis, levar quando saiu. Quando estacionei, a entrada da garagem estava rachada e coberta de musgo, e a caixa de correio pendia presa por apenas um parafuso. O mato tinha crescido em hastes secas e amareladas que estalavam sob os pés. Nada parecia particularmente assustador ou estranho. Apenas mais uma casa abandonada em mais uma estrada esquecida. Peguei minhas luvas, lanterna, pé de cabra e a prancheta na caçamba do caminhão. Repassei mentalmente o checklist e subi até a varanda. A porta da frente já estava destrancada, o que não era tão incomum. Às vezes o banco manda um chaveiro antes da gente chegar. Mesmo assim, algo me incomodou. O batente da porta parecia um pouco torto, como se a madeira tivesse se deslocado para o lado, embora não houvesse nenhum dano visível. Era como se a própria casa tivesse se inclinado para longe da porta em algum momento e nunca tivesse voltado completamente ao lugar. Anotei mentalmente e empurrei a porta. O ar dentro da casa era pesado. Não tinha mau cheiro, apenas estava parado, seco e imóvel, como o ar de um porão fechado. Sabe aquele silêncio abafado que existe quando nada foi mexido por muito tempo? Foi a primeira coisa que percebi. Até meus passos pareciam mais baixos do que o normal.
Todos os móveis tinham sido retirados, exceto alguns grandes feixes de jornais empilhados com cuidado na sala de estar, amarrados com barbante. Peguei o jornal de cima por hábito. A data tinha mais de 5 anos. Aquilo pareceu estranho, até mesmo para uma casa retomada pelo banco. Comecei do jeito de sempre, conferindo os cômodos da frente, fotografando as paredes, procurando sinais de infiltração. Um quarto estava vazio. Outro tinha apenas alguns cabides quebrados no chão e manchas de mofo perto da janela. Nada realmente chamava a atenção até eu chegar ao terceiro quarto, que claramente tinha sido usado como algum tipo de escritório doméstico. Foi ali que as coisas ficaram estranhas. As paredes estavam cobertas por prateleiras, e as prateleiras estavam completamente cheias de latas de comida. Cada uma delas tinha o rótulo removido. Eram apenas latas prateadas, a maioria com um pouco de ferrugem nas bordas. Estavam organizadas cuidadosamente por tamanho. As mais altas à esquerda, as menores empilhadas em forma de pirâmide. Devia haver centenas delas. Nenhum rótulo em lugar nenhum. Sobre a mesa havia um telefone de disco, daqueles modelos bege dos anos 70, completamente desconectado. Nem sequer existia tomada de telefone naquele lado da sala. Ao lado dele havia um livro-caixa grosso, fechado, com capa de tecido. Escrito na parte de cima, em tinta preta, havia apenas uma palavra, Hale. Sem título, sem endereço, apenas aquele nome. No começo deixei aquilo de lado. Verifiquei o armário, movi algumas caixas de arquivo cobertas de poeira, olhei atrás da porta procurando tomadas. Nada fora do comum. Mas quando voltei a olhar para a mesa, o telefone estava fora do gancho, deitado sobre a madeira com o fio espiral esticado, como se alguém tivesse pegado o aparelho e o colocado ali com cuidado. Fiquei parado por um momento. Então falei em voz alta. Ok, isso não tem graça. Às vezes eu falo sozinho durante o trabalho. Não conversas completas, só comentários rápidos para me manter focado. É mais fácil sentir que você está no controle quando sua voz é a única que se ouve. Peguei o fone, esperando encontrar apenas silêncio. Mas havia um zumbido baixo, fraco, porém constante. Não era estática. Era mais como a vibração que você sente perto de um poste de energia antigo ou de um grande transformador. Só que não havia eletricidade na casa. Eu tinha confirmado isso antes mesmo de entrar. Coloquei o telefone de volta no suporte um pouco mais forte do que pretendia. Saí para o corredor. No meio dele havia um armário que eu já tinha passado antes. Ele estava fechado. Agora estava entreaberto cerca de 30 centímetros, e uma luz escapava lá de dentro. Eu parei. Não havia energia. Não deveria existir nenhuma luz acesa. Mas através da abertura eu podia ver claramente o brilho amarelado de uma lâmpada. Empurrei a porta completamente. Era apenas um pequeno armário de utilidades, vazio, exceto por uma cadeira de jardim dobrável no centro do chão. Ela estava posicionada de frente para a parede do fundo. Nessa parede, escrito a lápis grosso em linhas tortas, estavam as palavras: "Eu lembro de quem foi embora." Não entrei. Não toquei em nada. Apenas fechei a porta devagar e me afastei. De volta ao escritório, finalmente abri o livro-caixa. As primeiras páginas eram listas de iniciais e datas. Cada nome tinha um único traço diagonal atravessando, como se fosse uma contagem contínua. Mas aproximadamente na metade do livro o padrão mudou. As anotações viraram frases. Porta da frente 2 vezes. Armário 12. Cobertor do quarto fora do lugar. E então a última. Vê se eles percebem. Fechei o livro, levei até a sala de estar e coloquei em cima da caixa onde eu estava reunindo os itens removíveis. Foi quando notei os jornais. Eles não estavam mais empilhados. Tinham sido reorganizados no chão, formando um círculo perfeitamente espaçado, cada feixe apontando para o centro, como os raios de uma roda. Eu não tinha ouvido nada. Nada tinha se mexido enquanto eu estava no outro cômodo. Mas eu juro que 10 minutos antes eles não estavam assim. Aquilo foi suficiente para mim. Coloquei tudo o que já tinha separado na caminhonete, deixei o checklist pela metade no banco do passageiro e me preparei para ir embora. Mas quando procurei as chaves, percebi que tinha esquecido a lanterna lá dentro.
Suspirei, xinguei baixo e voltei até a varanda. A porta da frente estava escancarada. Eu sei que a fechei. Eu sempre fecho. É parte da rotina. Memória muscular. Um daqueles hábitos automáticos que você nem percebe até algo interrompê-los. Entrei de novo, desta vez andando mais silenciosamente. Fui direto ao escritório. Minha lanterna estava sobre a mesa, mas o telefone tinha sumido. Então ouvi o som. Um clique suave e deliberado. O som de um disco telefônico sendo girado número por número, lentamente, de forma mecânica. Vinha do quarto do outro lado do corredor. Eu não queria ir, mas dei um passo, depois outro, e olhei. Nada no quarto tinha mudado, exceto por uma coisa. O telefone de disco agora estava no meio do chão, sobre o carpete, ainda desconectado. O fone descansava no suporte. O som tinha parado. Na janela acima da cama, desenhadas ao contrário no vapor da condensação, estavam as mesmas 5 palavras. Eu lembro de quem foi embora. Eu me virei e saí, sem correr, sem entrar em pânico. Apenas uma caminhada muito controlada, muito firme. Entrei na caminhonete, tranquei as portas e não parei de dirigir até voltar para a cidade. 2 dias depois, meu gerente ligou perguntando por que eu não tinha terminado o checklist. Eu disse que a fundação da casa parecia instável e que eu estava com enxaqueca. Ele não insistiu, apenas passou o trabalho para outra pessoa. Eu tinha 27 anos quando me mudei para aquele apartamento no porão na Arvour Street, nos arredores de Rochester, não muito longe de uma igreja antiga e de uma borracharia meio suspeita com um letreiro de neon quebrado que ficava piscando até durante o dia. Eu não gostava muito da região, mas o aluguel era barato. Mais importante ainda, não precisava pagar 3 meses de depósito adiantado, o que na época parecia um milagre. A casa era de tijolos vermelhos, de 2 níveis, com uma varanda na frente que parecia estar cedendo desde os anos 90. Meu apartamento ficava no porão. Tinha uma entrada lateral própria, o que na época pareceu uma vantagem, mais privacidade. Também havia uma porta trancada que conectava com a casa principal. Ela levava a uma escada estreita que subia até o apartamento do Vince. Nós 2 tínhamos fechaduras do nosso lado, mas a escada continuava ali, escondida atrás de um corredor vazio, como uma passagem estranha que ninguém usava. Às vezes eu ouvia o Vince andando lá em cima. Ele usava botas pesadas, e de vez em quando dava para ouvir ele tossindo tarde da noite. O cara parecia ter fumado o equivalente a uma chaminé inteira ao longo da vida. A primeira vez que notei o ponto frio foi talvez uma semana depois de me mudar. Eu estava lavando roupa quando pisei descalço em algo que pareceu errado. Não estava molhado, nem macio, apenas frio. Frio de congelador. Um único ponto no concreto, mais ou menos do tamanho de um prato, bem no meio do chão da lavanderia. Visualmente não parecia diferente do resto do piso, mas toda vez que eu pisava ali, mesmo de meia, sentia um frio metálico profundo subir pela perna. Passei a desviar daquele ponto quase por instinto. Nem questionei muito no começo. Sabe quando o corpo simplesmente evita algo que parece estranho? Foi assim. Em meados de janeiro, o inverno ficou brutal lá fora. Os invernos de Rochester não brincam, e aquele trouxe temperaturas baixíssimas e aquele ar seco e cortante que parece morder a pele. Eu deixava um pequeno aquecedor ligado no quarto durante a noite, principalmente para conseguir dormir. Mesmo assim, às vezes eu acordava de manhã, vendo minha própria respiração no ar. O aquecedor estava funcionando. Só não era suficiente. O lugar parecia tentar me congelar. Na noite em que aconteceu, eu tinha ido dormir cedo. Lembro disso porque acabei pegando no sono assistindo alguma coisa boba no laptop. Quando acordei, tudo estava errado. O aquecedor estava desligado. A energia também. Silêncio total. Normalmente o silêncio não parece uma coisa em si, certo? Mas naquele porão, com o aquecedor sempre fazendo aquele zumbido e os ocasionais passos vindos do andar de cima, aquele silêncio era diferente. Era pesado, estranho. Eu senti no peito. Tentei acender o abajur ao lado da cama. Nada. Fui até o interruptor principal. Também nada. Pensei, falta de energia.
Irritante, mas nada demais. Levantei principalmente porque queria meu inalador. Ar frio e sem ventilação não eram uma boa combinação para minha asma. Eu sempre deixava o inalador no canto da cômoda. Era hábito, mas quando estendi a mão, toquei apenas a madeira lisa e vazia. Ele tinha sumido. Procurei no chão, atrás da luminária. Abri a gaveta achando que talvez tivesse derrubado sem perceber. Nada. Foi então que olhei para a janela. Aquela pequena janela do porão sempre deixava entrar um pouco de luz do poste da varanda, o suficiente para contornar as bordas do vidro e lembrar que o mundo lá fora ainda existia. Mas naquela noite o vidro estava completamente preto. Não escuro, não sombreado, simplesmente preto, como se a janela tivesse desaparecido ou sido pintada. Inclinei-me um pouco mais para ver se talvez a lâmpada externa tivesse queimado. Foi quando ouvi, bem atrás de mim, uma voz masculina calma e próxima. Você não está respirando. Eu pulei e me virei. Meu corpo inteiro gelou. Não havia ninguém ali, mas meu peito estava travado. Minha garganta parecia estar sendo apertada lentamente. Eu não conseguia puxar o ar completamente. Sabe quando você tenta beber algo com um canudo rachado e nada vem? Era assim, mas dentro dos meus pulmões. Cambaleei. Caí de joelhos e tentei rastejar até meu celular. Ele estava carregando do outro lado do quarto, com a tela brilhando fracamente no escuro. Meus dedos quase não obedeciam. Consegui chegar talvez até a metade do caminho antes de minha visão começar a fechar e o chão subir rapidamente até meu rosto. Depois, nada. Apenas escuridão. Quando recobrei a consciência, eu não estava mais no quarto. Eu estava na escada. Naquela escada trancada que levava ao apartamento do Vince. Minha cabeça estava encostada no primeiro degrau e meu celular estava na minha mão, desbloqueado, com a tela de chamada de emergência aberta. Eu não lembrava de ter caminhado até ali. Não lembrava de ter levantado do chão. E definitivamente não lembrava de ter destrancado a porta. Pisquei algumas vezes. Meu peito ainda parecia cheio de areia. Então olhei para cima. Havia alguém parado no patamar da escada. Não era o Vince. Esse cara parecia mais jovem, talvez uns 30 e poucos anos. Cabelo bagunçado, um moletom velho do time Buffalo Bills. Ele estava apenas parado ali, observando, ou pelo menos parecia. Na verdade, ele não estava olhando diretamente para mim. A cabeça dele estava inclinada para baixo, como se estivesse olhando para os degraus. Mas os olhos nunca encontraram os meus. Então, sem virar o corpo, ele deu um passo para trás, suave e lento, como se estivesse deslizando sobre trilhos, e desapareceu na sombra no topo da escada. A próxima coisa de que me lembro foi estar no hospital, com tubos no nariz e alguém ajustando monitores ao meu lado. O Vince tinha me encontrado desmaiado encostado na porta, respirando com dificuldade, e chamou uma ambulância. Eram 3:30 da manhã. No hospital, me disseram que tinha sido uma reação química, uma inflamação respiratória severa, algo parecido com um ataque alérgico. Mas pior, perguntaram se eu tinha sido exposto a isolamento térmico, selantes, vapores de borracha ou coisas assim. Eu disse que não, mas depois o Vince acabou preenchendo as lacunas da história. Eu tinha 28 anos quando aceitei um trabalho noturno em um pequeno hotel de beira de estrada, logo depois de uma cidade chamada Red Hill Pines. O hotel não fazia parte de nenhuma rede, era apenas um daqueles prédios baixos, de um único andar, com os 20 quartos dispostos em formato de U ao redor de um estacionamento de cascalho. Metade dos quartos tinha as lâmpadas das varandas queimadas. A placa na frente costumava dizer Cumberland Lodge, mas a maioria das letras tinha descascado, então agora só dava para ler algo como culo. Os moradores da região achavam aquilo engraçado. Eu também achava. Na primeira semana, comecei trabalhando no turno da madrugada, das 10 da noite às 6 da manhã. Não tinha mais ninguém no turno comigo. O dono morava em Nova Jersey e aparecia uma vez por mês, basicamente para ficar respirando pesado em cima dos livros de contabilidade e trocar o filtro da máquina de gelo.
O gerente morava 1 hora dali e só aparecia quando alguma coisa quebrava. Isso significava que eu tinha o lugar inteiro só para mim. A maioria das noites era completamente tranquila. Eu ficava sentado atrás do balcão naquele pequeno escritório da recepção, bebendo um café horrível e assistindo programas policiais na TV presa na parede, sempre no mudo. A máquina de refrigerante ficava zumbindo ao fundo, como se estivesse tentando pegar no sono. De vez em quando, algum caminhoneiro cansado ou um cara em viagem de trabalho aparecia, com os olhos pesados e agradecido por encontrar um lugar para dormir. Eu entregava uma daquelas chaves grandes de latão e apontava o corredor, como um concierge preso no purgatório. Para falar a verdade, eu gostava do silêncio. Depois de anos pulando entre empregos de varejo sem futuro e trabalhos temporários, sob luzes fluorescentes e conversas forçadas, ficar sozinho em uma sala meio mofada não parecia tão ruim assim. Havia uma certa paz em saber que ninguém esperava muita coisa de mim. Naquela noite, tudo começou como qualquer outra. O vento começou a ficar mais forte por volta da meia-noite. Não era exatamente uma tempestade, mas aquelas rajadas secas que fazem as folhas arrastarem pelo chão como se estivessem procurando alguma coisa. A porta da recepção era daquelas automáticas antigas de correr, do tipo que parece estar sempre à beira de quebrar. Sempre que o vento passava pelo sensor, ela abria alguns centímetros com um gemido mecânico cansado e depois se fechava de novo com um estalo irritado. Era meio irritante, mas nada fora do normal. Cheguei até a rir sozinho algumas vezes, tipo, eu te entendo, amigo. Também tô assim. Por volta das 2 da manhã, eu estava terminando a auditoria da noite. Tudo batia certinho. Fechei a gaveta do caixa com aquele estalo satisfatório. Estiquei as costas e estava prestes a apagar a luz atrás do balcão quando a porta da frente abriu de novo. Levantei os olhos. Não tinha ninguém. O estacionamento lá fora estava completamente parado. Sem faróis, sem silhuetas, nenhum movimento. Então a porta se fechou com um leve chiado. Achei que fosse o vento outra vez, mas mesmo assim fui conferir. Encostei a mão no vidro e olhei para fora. Nada. Só o meu Corolla velho parado sozinho debaixo da luz de segurança piscando, projetando uma sombra meio nervosa no cascalho. Não havia marcas novas de pneus, nem pegadas, apenas aquela quietude estranha em que tudo parece normal, mas não parece certo. Foi então que, atrás de mim, algo caiu no chão. Um barulho metálico seco. Eu virei rápido. Uma das chaves dos quartos, a do número 6, estava caída logo atrás do balcão, a alguns centímetros do painel onde normalmente ficava pendurada. O gancho ainda estava lá, intacto. A chave simplesmente tinha caído sozinha. E elas não eram leves. Eram de latão maciço com etiquetas grossas de couro. Não eram do tipo que simplesmente caem sem motivo. Mesmo assim, peguei a chave rápido demais e pendurei de volta, como se isso pudesse fazer tudo parecer normal de novo. Dei um passo para trás. Outra chave caiu. Dessa vez foi a do quarto 11. E ela não caiu direto. Primeiro bateu no gancho de baixo, depois caiu no balcão e finalmente no chão. Essa eu não pendurei de volta. Só fiquei olhando por alguns segundos e me afastei. A recepção parecia errada. Não fria, mas pesada, carregada, como o ar antes de um trovão, ou como o silêncio depois que alguém diz algo imperdoável e a sala inteira esquece como respirar. Fui até a porta, desliguei o sensor automático e tranquei manualmente. Depois voltei para trás do balcão. Cada fio de cabelo do meu braço estava arrepiado, mas eu continuava dizendo a mim mesmo que estava exagerando. Então o telefone tocou. Linha interna, quarto 4. Fiquei olhando para a extensão piscando por alguns segundos. Ninguém estava no quarto 4. Ele estava vazio havia mais de uma semana. Eu mesmo tinha passado por lá naquela noite. Porta fechada, cortina puxada, como sempre. Atendi devagar. Recepção. Nada. Nem estática. Alô. Silêncio. Então, um clique. Só isso. Fiquei ali parado por um momento, ainda segurando o telefone. Então ele tocou de novo. Quarto 9. Meu estômago apertou. Atendi tentando parecer entediado. Recepção. Uma pausa. Então uma voz. Pequena. Aguda.
Claramente a voz de uma criança. Você está sozinho. Eu desliguei na mesma hora. Dessa vez não esperei. Disse a mim mesmo que devia ser alguma falha. Talvez o sistema telefônico tivesse cruzado as linhas. Talvez alguma criança de um hóspede tivesse pegado o telefone. Mas eu já sabia que nenhum dos quartos ocupados tinha crianças. Eu mesmo tinha feito o check-in. Quartos 2, 8 e 12. Todos viajantes sozinhos. Todos adultos. Abri o sistema de novo e conferi outra vez. Mesmo resultado. Ainda assim imprimi o relatório de ocupação e saí de trás do balcão. Achei melhor dar uma volta pelo corredor e confirmar que nada estranho estava acontecendo. O corredor era o mesmo de sempre. Carpete marrom fino, luzes fluorescentes zumbindo no teto e aquele cheiro meio azedo de aromatizador tentando lutar contra mofo e perdendo. Bati na porta do quarto 4. Nada. Mesma coisa no 9. Então virei a esquina do corredor e congelei. A porta do quarto 6 estava totalmente aberta. Não entreaberta, escancarada. Aproximei devagar, escutando. O corredor estava morto de silencioso. Espiei e acendi a luz do quarto. Tudo parecia intocado. A cama perfeitamente arrumada. O controle remoto ainda na mesa de cabeceira. Nada fora do lugar. Nenhuma mala. Nenhum hóspede. Nenhum movimento. Mas a luz do banheiro estava acesa. E a porta estava fechada. Fiquei parado na entrada olhando para ela. Cada parte de mim gritava para deixar aquilo quieto e ir embora. Mas eu não consegui. Olá, eu chamei. Aqui é da administração do hotel. Se tiver alguém aí dentro, você não deveria estar. Silêncio. Entrei devagar. Coloquei a mão na maçaneta e girei. O banheiro estava vazio. A luz zumbia junto com o ventilador. Nenhuma toalha mexida. Nenhum espelho embaçado. Apenas um banheiro completamente comum e completamente vazio. Apaguei a luz. Saí do quarto. Tranquei a porta e voltei para a recepção. Quando cheguei lá, meu estômago afundou. 3 chaves estavam sobre o balcão agora. Os ganchos delas estavam vazios. Eu não tinha tirado nenhuma dali. Então a porta da frente, ainda trancada, se abriu sozinha com um clique. Aquele mesmo som arrastado enquanto deslizava. Eu me virei. Uma garotinha estava parada do lado de fora. Descalça. O cabelo todo embaraçado. Como se tivesse passado horas no vento. Sem casaco. Sem paz. Dei um passo à frente com o coração na garganta. Oi. Falei com cuidado. Você está bem? Você se perdeu? Ela não respondeu. Nem olhou para mim. Só ficou encarando o corredor. Então disse bem baixinho. Eu preciso voltar para o meu quarto. Qual quarto? Ela levantou lentamente o braço e apontou. O quarto onde eu morri. Eu não me mexi. Não consegui. Minhas pernas pareciam sacos de areia. Ela entrou sem dizer mais nada e passou direto por mim. Vi as pegadas molhadas que ela deixava no piso enquanto caminhava pelo corredor. Não tinha chovido. Aquilo me quebrou. Eu fui embora. Nem peguei meu telefone. Só entrei no carro, com o coração disparado, e dirigi até ver as luzes de um posto de gasolina, uns 16 quilômetros estrada abaixo. Fiquei sentado no estacionamento por quase 20 minutos antes de ligar para o gerente e dizer que algo estranho tinha acontecido e que eu não conseguiria terminar o turno. Não expliquei. Ele também não perguntou. Só confirmou algo que eu já sabia. Nenhuma criança tinha sido registrada naquela noite. Nenhuma família. Apenas 3 adultos. Eu nunca mais voltei. 2 dias depois mandei uma mensagem pedindo demissão. Arrumei emprego em uma livraria que só abre durante o dia. Meses depois, fiquei curioso e resolvi pesquisar sobre o hotel. Ele tinha fechado naquele mesmo inverno. Um cano estourado tinha inundado metade dos quartos e o lugar nunca mais reabriu. Achei uma matéria antiga sobre o fechamento. Era só uma notinha curta, mas lá no final tinha uma linha sobre um processo judicial que uma mulher havia aberto anos antes, depois que a filha morreu durante um fim de semana hospedada ali. Vazamento de monóxido de carbono. Quarto 6. Quando eu tinha 21 anos,
Eu trabalhava no turno de fechamento de uma academia simples que funcionava 24 horas, um pouco afastada de uma cidade chamada Eldridge, na Virgínia. O lugar se chamava Reed Point Fitness, embora o nome fizesse parecer algo bem mais sofisticado do que realmente era. Na maioria das noites não acontecia nada de interessante. Eu passava o aspirador, limpava os aparelhos, checava os banheiros para garantir que ninguém tivesse adormecido em algum boxe. Perto da meia-noite, trancava as portas e ia embora. Era simples. A academia ficava bem ao lado de um pedaço grande de mata. Todo mundo na cidade chamava aquela área de a Sheffield Timber. Os moradores sempre tinham alguma história estranha sobre o lugar. Animais de estimação que desapareciam, luzes estranhas à noite, aquele tipo de aviso clássico de cidade pequena dizendo para não entrar ali. Mas eu sempre encarei isso como folclore local. Eu costumava estacionar no estacionamento lateral, que ficava virado diretamente para aquelas árvores. No final do turno, eu simplesmente atravessava o fundo do estacionamento com minhas chaves e uma lanterna e ia embora para casa. Nunca pensei muito sobre isso. Aquela noite começou normal. Por volta das 10 horas, só estavam 2 pessoas na academia. O Rob, um frequentador habitual que sempre fazia cardio tarde da noite, e um outro garoto que eu não reconheci. Ele parecia jovem, talvez 17 ou 18 anos, mas ele não estava treinando. Estava apenas sentado nos colchonetes de alongamento perto da parede cheia de espelhos, sentado de pernas cruzadas, encarando o próprio reflexo como se estivesse esperando que ele se movesse. Achei que ele só estivesse matando tempo, talvez esperando alguém. Depois de um tempo, fui até lá e perguntei se ele precisava de alguma coisa. Ele nem chegou a olhar direito para mim. Só disse, "Eu vou sair logo." E tinha algo na voz dele que me fez parar. Era uma voz completamente plana, como alguém falando enquanto dorme. Não estava arrastada, só distante. Fiquei ali alguns segundos observando ele. Mais tempo do que provavelmente precisava. Depois voltei para o balcão. Às 10h30, o Rob foi embora. O garoto ainda não tinha se mexido. Continuava sentado olhando para o espelho. Eu pigarreei e avisei que a academia estava fechando. Ele se levantou devagar, passou direto por mim e saiu sem dizer mais nada. Tranquei a porta atrás dele, desliguei as luzes e fiz minha última checagem nos vestiários. Tudo parecia normal. Mas quando voltei para o saguão, o pequeno sensor de movimento vermelho perto da entrada piscou uma vez. Aquilo normalmente só acontece quando alguém passa por ali. Conferi as portas novamente. Continuavam trancadas. Olhei para a calçada lá fora, completamente vazia. Achei que devia ser algum erro do sistema. Às vezes acontece por causa de umidade, queda de energia ou algo assim. Desliguei tudo. Peguei minha bolsa e saí pelos fundos. E foi aí que eu vi. Os faróis do meu carro estavam acesos. Não no máximo, só na luz baixa, mas estavam definitivamente ligados, projetando 2 feixes pálidos e compridos direto para dentro da mata. E tem um detalhe, eu nunca deixo os faróis ligados. Nunca. Eu tenho uma rotina automática todas as noites. Checar portas, apagar as luzes, chaves na mão e caminhar até o carro. Nem preciso tocar no botão dos faróis, é automático. Fiquei ali parado por 1 minuto só olhando. Não tinha mais ninguém no estacionamento. Nenhum som, nenhum sinal de alguém por perto. O carro parecia que tinha acabado de chegar, com as luzes ainda vibrando fracas. Caminhei devagar até ele. As 2 portas estavam fechadas. Olhei em volta tentando me convencer de que eu simplesmente tinha esquecido algo, mas não parecia isso. Destranquei a porta. Na mesma hora, os faróis se apagaram. Não diminuíram gradualmente. Simplesmente desligaram de uma vez, como se alguém tivesse desligado um disjuntor. Entrei no carro e liguei o motor. Funcionou normalmente. Nada parecia errado, exceto pelo fato de que a luz interna não acendeu quando abri a porta. Apenas escuridão acima de mim. Como se o carro não quisesse que eu visse o interior. Dei ré mais rápido do que o normal e saí do estacionamento. Quando virei na estrada, olhei pelo retrovisor. Havia alguém parado no meio do estacionamento. O mesmo moletom, a mesma postura imóvel, simplesmente parado ali. Mas a cabeça dele estava completamente inclinada para trás,
como se estivesse olhando diretamente para o céu. Não se mexia nem um pouco. Eu não parei, nem desacelerei. Continuei dirigindo e tentei me convencer de que estava cansado, que provavelmente tinha imaginado aquilo. Não contei para ninguém. Como você explica algo assim sem parecer ridículo? Coloquei a culpa no estresse e voltei para o trabalho na noite seguinte. Tudo parecia normal, mas aquele espelho na área de alongamento me dava uma sensação estranha. Em certo momento, vi um movimento nele por um segundo. Um rápido reflexo, como se alguém tivesse passado atrás de mim. Quando virei, não tinha ninguém. Convenci a mim mesmo de que era apenas meu reflexo ou algum efeito estranho de luz. Tentei não dar importância. Cerca de uma semana depois, eu estava limpando os vestiários quando o sino da porta da frente tocou. É um som bem específico, alto, impossível de não ouvir. Só acontece quando alguém realmente abre a porta da frente. Mas ela estava trancada, como sempre naquele horário. Corri até a recepção. Não tinha ninguém lá. O estacionamento estava vazio. As luzes continuavam apagadas. Fui checar as câmeras de segurança e foi aí que senti um arrepio na espinha. A gravação tinha falhado por exatamente 13 segundos logo antes do sino tocar. Depois voltou, mostrando-o entrando na imagem confuso. Ninguém entrando, ninguém saindo. Apenas um pedaço de tempo desaparecido. Comentei isso com minha gerente no dia seguinte. Ela simplesmente ignorou. Disse que as câmeras eram antigas e que às vezes falhavam mesmo. Falou para eu não me preocupar. Eu tentei acreditar nela, mas algumas noites depois eu vi o garoto de novo. Só que dessa vez ele não estava dentro da academia. Ele estava sentado do outro lado do estacionamento, no meio-fio, olhando fixamente para as portas da frente. Não se mexia, nem piscava, apenas sentado ali como se estivesse esperando. Liguei para meu colega Tony e pedi para ele me buscar. Deixei meu carro lá naquela noite. Quando voltei na manhã seguinte, havia 3 arranhões profundos na porta do motorista. Não pareciam riscos de chave. Não eram retos. Eram irregulares, tortos, quase como marcas de garras. Eu disse para a gerente que minhas aulas iam recomeçar e que não poderia mais trabalhar no turno da noite. Ninguém insistiu. Um cara novo assumiu o turno noturno. 2 semanas depois fiquei sabendo que ele pediu demissão sem avisar. Disseram que ele viu uma pessoa parada no corredor dos fundos. Alguém que não deveria estar ali. Quando foi verificar, não havia ninguém. Mas todos os espelhos do vestiário estavam embaçados, como se alguém tivesse acabado de respirar neles. Às vezes eu ainda sonho com aquele espelho e com aquele garoto. No sonho, o reflexo dele continua se movendo, mas ele não. Rex tinha acabado de completar 16 anos algumas semanas antes. É meu primo, mas como temos quase 20 anos de diferença, sempre me senti mais como um irmão mais velho do que qualquer outra coisa. A mãe dele, minha tia, o criou sozinha. E depois que ela faleceu, tentei estar presente para ele o máximo que podia. Ultimamente, porém, parecia que ele havia se fechado por dentro. Parou de falar muito. Faltava às aulas, ignorava mensagens, evitava todos, exceto talvez eu. Então, para o aniversário dele, quando perguntei o que ele queria fazer, ele só disse, nada muito agitado. Achei que o que ele realmente precisava era de espaço. Espaço de verdade. Então sugeri uma viagem de acampamento. Só nós dois. Eu conhecia um lugar remoto nos Apalaches, perto de onde a Virgínia Ocidental toca a fronteira com o Kentucky. Era afastado, mas bonito. A última vez que estive lá foi com meu pai, mais de uma década atrás, e lembrava como era. Silêncio de um jeito que te envolve de todos os lados. Achei que esse silêncio poderia ajudá-lo a respirar de novo. Carregamos o carro numa sexta-feira. Saímos antes do amanhecer, pegamos estradas secundárias a maior parte do caminho e acabamos estacionando em uma entrada quase imperceptível, que parecia mais a entrada de uma casa do que qualquer coisa oficial. De lá, tínhamos cerca de 2 quilômetros de caminhada até a clareira que eu tinha em mente. Caminhamos devagar, com a neve estalando sob nossas botas. O frio do começo de dezembro já havia se instalado,
mas não nevava há alguns dias, então tudo estava seco e coberto de uma crosta dura. Nenhuma pegada à nossa frente. Nenhum rastro de pneu na estrada de terra. Só a floresta. Lembro de Rex olhando muito para as árvores. Não de forma nervosa, mas como se estivesse percebendo-as pela primeira vez. O jeito que os galhos se torciam. Como a neve se acomodava sobre eles como cobertura de bolo. Foi o momento mais relaxado que o vi em meses. Chegamos à clareira por volta das 4 da tarde. Uma abertura entre dois morros, com uma proteção natural de pinheiros de um lado. Sem sinal de celular, sem aviões, sem linhas de alta tensão, apenas o som de nós desenrolando a barraca e o ocasional estalo de gelo nos galhos. Naquela noite, acendemos uma fogueira com alguns gravetos que eu trouxe e derreti em neve para o cocô. Ele realmente sorriu. Conversamos por horas sobre a escola, amigos, como ainda era estranho viver com os avós. Grande parte da conversa voltava à mãe dele. Eu deixava que ele conduzisse o papo. Só escutava. Fomos dormir por volta das 22 horas. Rex se fechou no saco de dormir e não disse boa noite. Apenas ficou olhando para o teto da barraca até que os olhos se fechassem. Por volta da meia-noite, acordei tremendo. O fogo tinha acabado e o fogareiro estava frio. Meu rosto doía com o ar gelado. Quase alcancei as luvas quando percebi que Rex não estava em seu saco de dormir. A aba da barraca estava dissipada. Vesti minhas botas e saí na neve. Ele estava parado, talvez a 5 metros, bem na borda onde nossa pequena clareira se transformava novamente em árvores. O casaco fechado, botas calçadas, mãos ao lado do corpo, completamente imóvel. Sussurrei: Rex, o que você está fazendo? Ele não respondeu de imediato. Virou a cabeça lentamente, como se fosse um esforço enorme. Ela está lá fora, disse. Meu estômago caiu. Perguntei quem. Ele apenas olhou para a floresta, sem piscar, como se estivesse vendo algo que eu não podia. Aproximei-me e toquei sua manga. Ele se sobressaltou, quase tropeçou, como se eu tivesse arrancado ele do sono. Então levantou o braço e apontou para uma árvore distante. Um pinheiro, quebrado na metade, uns 5 metros do chão. Nada em comum. Tempestades derrubam árvores o tempo todo, mas chamou a atenção. O jeito que estava inclinado, quebrado e oco no centro. Ela está ali há um tempo, disse ele, baixo. Olhei. A neve estava intacta. Nenhuma pegada, nenhuma forma, apenas a floresta. O ar estava tão parado que parecia que as árvores prendiam a respiração. Disse a ele que provavelmente era um sonho ou os olhos pregando peças no escuro. Ele não discutiu, apenas se virou e voltou para a barraca. Nenhum de nós falou outra palavra naquela noite. Ele se fechou no saco e não se moveu. Fiquei acordado, ouvindo cada estalo de neve, cada galho que se mexia. Na manhã seguinte, preparei a veia enquanto Rex caminhava perto do riacho. Voltou a tempo de comer e disse que tivera um sonho estranho, mas não lembrava. Não o pressionei. Passamos o dia fazendo trilha, seguindo um caminho de cume que se abria em um vale congelado. Vimos alguns cervos à distância. Era uma beleza crua e vazia, do tipo que não parece feita para pessoas. Voltamos ao acampamento no final da tarde, mas algo estava errado. Difícil de explicar. A temperatura não mudará. O céu parecia o mesmo, mas o silêncio era diferente, mais denso, como se a floresta tivesse mudado de alguma forma, ou como se estivéssemos sendo observados, e o observador não se importava se percebêssemos. Não fizemos fogo naquela noite. Não falamos muito, apenas aquecemos uma sopa, comemos rápido e nos enfiamos na barraca. Antes de dormir, Rex quebrou o silêncio. Você acha que tem gente que mora aqui de verdade? Fora da rede, ninguém sabendo? Respondi. Sim, provavelmente. Já li histórias de gente fazendo isso. Ele assentiu lentamente. Quase se não forem pessoas. Perguntei. Ele apenas deu de ombros e fechou o saco sobre o rosto. Dormir foi ainda mais difícil. Fiquei ouvindo. Cada som parecia amplificado. Em algum momento comecei a contar os segundos entre os estalos do gelo, só para manter a mente ocupada. Por volta das 2, Rex sussurrou meu nome. Não alto,
só o suficiente para me tirar do semissono. Eles estão nas árvores. Sentei-me rápido. Ele olhava para o teto da barraca, pálido e rígido. Peguei a lanterna, deslizei a aba e saí. O frio atingiu forte. Os dedos ficaram dormentes quase instantaneamente. Mas o que me parou não foi o frio. Foi o que vi. 3 figuras, talvez 20 metros à frente, espaçadas perfeitamente, imóveis, sem lanternas, sem equipamentos, sem som, apenas lá. No início pensei que fossem árvores. As formas podem enganar no escuro. Mas então percebi que estavam sobre a neve, não atrás dela. Chamei. Oi, precisam de algo? Nada. Rex apareceu ao meu lado, alguns passos atrás. Sua voz quebrou. Não fale com eles. Virei-me para ele. O que são? Ele balançou a cabeça, olhos arregalados. Estavam mais perto da última vez. Isso me gelou mais do que o frio jamais poderia. Recuei em direção à barraca, devagar, sem fazer barulho. Foi quando o movimento começou. Não das figuras, mas ao redor. Um estalo na neve, rápido e amplo, circulando, como se algo estivesse correndo entre as árvores ao redor do nosso acampamento. Não esperamos. Agarrei o braço de Rex, peguei a mochila de emergência e saímos correndo. Sem tempo de arrumar nada. Corremos em direção ao riacho, esperando dar a volta e encontrar a estrada. A floresta não cooperava. A trilha estava errada. O riacho dobrava para o lado oposto. Marcos que eu conhecia da infância haviam sumido ou estavam fora do lugar. Passamos 2 vezes pelo mesmo monte de pedras. A bússola girava como brinquedo. Rex continuava sussurrando para si. Ela está aqui. Não quer que a gente vá. Perguntei quem era. Ele não respondeu. Continuamos, mais devagar agora, exaustos, dentes batendo. Em certo ponto, vi pegadas à frente. Nossas, mas mais profundas, como se alguém tivesse pressionado o mesmo formato na neve. Parei, olhei. Nada. Rex sussurrou. Ela está atrás de nós. Não olhei. Peguei seu braço e continuei andando. Pouco antes do amanhecer, encontramos a estrada de serviço. Estava mais ao norte do que esperava. Distante demais. Mas o carro ainda estava lá, vidros intactos, portas destrancadas, como se nada tivesse sido tocado o tempo todo. Entramos, liguei o motor, coloquei o aquecimento no máximo e dirigimos em silêncio, sem nunca falar sobre aquilo novamente.